os irmãos dentes, né, de substâncias químicas, é bastante dirigido para eles, para os familiares, né? Na quarta-feira é às 14h. Você vai estar aí na quarta-feira, né, Matilde? A palestrante é a Matilde, vai estar na quarta-feira, às 14h, na quarta-feira. Na quinta, novamente, às 20h aqui, né? O pessoal também vai estar com palestras, com os passes. Na sexta a gente descansa, né, Matilde? Ah, muito importante. Tem curso de aprendizes no Evangelho, hein? Quem quiser, é um bom convite. Já estamos fazendo um convite, né? Esse curso é importantíssimo, gente. A gente estudar o Evangelho, entrar num contato maior com o Evangelho, conhecer mais a personalidade de Jesus, né? Conhecer o Mestre mais de perto, né? Isso é muito importante. E no sábado também nós temos atividades, né? Agora tem o curso. Isso. Exatamente, tem os cursos, então quem tiver interessado nos cursos também pode. Sim. E a palestra começa às 5h, né? Que agora tem esse novo horário, tem um novo grupo trabalhando palestras e passes também, não é isso? E no domingo, às 10h, quem gosta de acordar cedo no domingo, né? Para aproveitar. E tem a palestra e a evangelização para as crianças, que também é muito importante, né? Muito bem. Não esquecer também que a nossa casa tem aí um trabalho de assistência às famílias, né? Então, continuamos pedindo a colaboração de todos na arrecadação de alimentos não perecíveis. Pode ser 1 quilo de cada coisa para colaborar nas cestas, para atender os irmãos que necessitam, né? O que mais? Acho que ontem foi a pintura mediúnica. Foi ontem, domingo, a pintura mediúnica. Diz que foi muito gostoso. Eu não tive o prazer de estar lá desta vez. Lamentei muito. Pois é. Pois é. Pois é, essas visitas, né? Mas está na internet, todo o material está na internet, já está disponível na internet para aqueles que não puderam ir, está tudo lá, as fotografias, né, os quadros, tudo lá, os momentos. Então vocês entram no site, que o Márcio deve ter colocado no ar já, todas as fotos, os textos, e é bom compartilhar, né? No próximo, vamos estar presentes, né? Muito bem. Então vamos nos preparando, vamos relaxando, como sempre, relaxando nossa mente. Vamos esquecendo nossos problemas, esquecendo o frio, né, na medida do possível. Relaxando nossos corpos o mais possível. Esquecendo do nosso corpo. Respirando com tranquilidade, buscando esta paz interior, para entrar em comunhão com os nossos irmãos espirituais do alto, que já estão aqui conosco já há algum tempo, preparando esta atmosfera salutar, para que possamos respirar mais saúde, mais equilíbrio. E assim, tranquilos e serenos, vamos então abrir nossa mente para receber Jesus, o nosso Mestre, que já está de braços abertos para nos acolher. E vamos mentalmente dizendo: Jesus, querido amigo, Mestre e irmão maior, aqui estamos novamente, Jesus, nesta casa de caridade, sustentadas pelos seus maiores, buscando, Pai, a sua força e a sua luz. Quizá sejamos merecedores, Senhor Jesus, da luz e do conforto trazido por esses nossos irmãos. Que nos fortaleça em nossa fé e a nossa vontade, para que possamos prosseguir a nossa caminhada na atual jornada evolutiva. Mestre, desde já pedimos por aqueles que não têm a felicidade nem o privilégio de se reunir em uma casa dedicada à caridade. Mas olhar por eles, Senhor, onde quer que estejam, enviando os seus mensageiros de luz para que os amparem. E assim, que sejamos todos envolvidos nessa paz e nesta luz. Que Maria, nossa mãe, com seu manto azulino, nos cubra todos, nos mantendo a tranquilidade e longe da ação dos irmãos menos felizes. Que a luz de Jesus seja em nossos corações e que a força de Deus, nosso Pai, seja em nossas mentes, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje, a palestra
O tema é no sustento da paz, que está baseada num texto de Paulo aos Tessalonicenses, e quem vai desenvolver é o nosso querido amigo Marcelo, nosso irmão. Então vamos desejar muita inspiração, para que ele seja muito inspirado, e vamos prestar bastante atenção nas palestras, que são muito importantes para a nossa meditação. Marcelo, por favor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa Caminho, aos companheiros da internet que também estão nos ouvindo, boa noite. E que mundo fantástico é esse? Imaginar que nós estamos apenas iniciando essa nossa jornada aqui na Terra. Quer dizer, alguém no Japão pode nesse momento estar nos ouvindo, está recebendo através de alguns dados a mensagem de Jesus. Isso é maravilhoso, é extraordinário. E também assunto para uma outra palestra. Todos nós sabemos, eu sempre digo isso, que quando nos encaminhamos aqui para uma casa espírita, seja aqui na Casa do Caminho, ou seja num outro templo, enfim. Cada um que dá esse passo vai em busca de alguma coisa, de uma inspiração, de uma palavra de coragem, de um consolo. Mas a grande maioria vai também buscar um pouquinho de paz, um instante de paz. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mais que isso, nós vamos falar como sustentar essa paz quando saímos daqui. Aqui dentro da casa espírita, dentro desse conforto, dessa atmosfera, digamos, relativamente fácil encontrar esse instante de paz. Mas e quando estamos lá fora? No trânsito, no transporte coletivo, no trabalho, nos afazeres da casa, e as preocupações do dia a dia, infelizmente, nos abraçam e nos cobram certas atitudes. Como que é possível sustentar essa paz naquele momento de angústia ou de aflição? É sobre isso que vamos conversar na nossa palestra de hoje. Também é muito difícil falar de paz sem tocar no seu oposto, que é a guerra. Elas andam juntas de alguma forma. E há 500 anos antes de Cristo, um famoso general e filósofo chinês, Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra, ele já dizia que o verdadeiro objetivo da guerra é a paz. E hoje, quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo e damos uma rápida olhada nas leis morais e da destruição, tem um pedacinho que fala da guerra. E ele toca exatamente nesse ponto. Por que precisa de guerra? Porque Deus permite guerra, para que o homem se liberte e para que o homem progrida. A própria Joana de Ângeles, ela faz também uma menção sobre isso. É através da guerra que o homem vai encontrar caminhos evolutivos para o seu progresso. Às vezes é um pouco difícil a gente entender como conquistar uma evolução, um progresso em cima do sofrimento de um irmão semelhante. Mas isso é uma estratégia, se assim eu posso dizer, da providência divina. Quando a gente fala em guerra, as pessoas que não estão diretamente envolvidas com ela, costumam dizer assim, o problema da guerra são os ditadores, são os grandes governantes. A guerra existe por causa deles, não por minha causa. Isso é um erro. É um erro muito grande quando pensamos dessa forma. Cada um de nós é responsável, sim, pela paz e pela guerra. O que nós não podemos é de nos responsabilizar por isso. Onde é que está o erro ou essa má interpretação?
ela está quando nós olhamos apenas para nós e nos colocamos numa posição muito pequena, numa posição assim de pouca importância. E alguns cometem um abuso até de se dizerem insignificantes. Por que que isso acontece? Porque ele mede o mundo e a sua possibilidade de realização de acordo com aquilo que ele conquista. E quando ele deixa de conquistar alguma coisa, ele se sente menosprezado, inferiorizado. Então ele fala assim: bom, eu não consigo fazer nada, eu não conquisto nada. Então eu não tenho como fazer uma guerra ou mesmo como lutar pela paz. Esse é o grande erro. Porque esse pensamento mesquinho, de uma certa forma, faz com que nós mesmos sejamos derrotados quando entramos nesse combate pela paz. Por que eu estou dizendo tudo isso daí? Porque os Espíritos pedem para que cada um de nós tenha esse momento de reflexão, esse momento de introspecção, de se olhar dentro de si e dizer: eu posso fazer algo de bom. Se eu não posso fazer com as mãos, eu posso fazer com o meu pensamento. Essa é a grande ferramenta, esse é o grande pedido da espiritualidade. No livro Palavras da Vida Eterna, ele até faz uma menção sobre as sementes. Ele diz o seguinte, que quando a gente olha uma grande floresta, um grande vale verde, cheio de suas árvores, nós não conseguimos imaginar que tudo aquilo, o gigantismo da floresta, nasceu com pequenas sementes. E nós somos essas pequenas sementes. Então, é preciso entender isso e colocar esse desejo ou essa importância que nós temos no contexto. Quando olhamos um oceano, nós não vemos as gotas, vemos só o oceano, mas ele é composto de várias gotas de água. Se cada gotinha de água falar assim: eu não sirvo para nada, e desaparecer, desaparece o oceano. Nós somos importantes, sim. E nessa balança entre guerra e paz, somos mais importantes ainda. Algo extraordinário acontece de ciclos em ciclos, de tempos em tempos. Eu sempre costumo ler algumas coisas e trazer aquela leitura que reflete ao passado para o dia de hoje. Eu estou lendo no momento um livro que não tem nada a ver com religião. É um livro de história, chamado Uma Breve História do Mundo. O professor Geoffrey Blinden, da Universidade de Harvard, escreveu esse livro. E é extraordinário. Ele começa a contar a história da humanidade há 2 milhões de anos atrás, quando um povo chamado lemurianos viviam na África. E foi desse povo, da movimentação desse povo pelo globo, que resultou nós aqui hoje. Isso é extraordinário. Se vocês forem pegar esse livro e foram lendo a linha do tempo, fantástico. Eram muito anterior. Isso é extraordinário. O que eles tinham? Nada. Paus e pedras. E hoje temos a internet. 2 milhões de anos para a eternidade, Matilde, é muito pouco. Por que eu estou falando sobre isso? Porque as conquistas estavam ligadas, infelizmente, à guerra. Infelizmente, estavam ligados à guerra. Mas por que isso? Porque eram, ou somos ainda, primitivos. E balizamos as nossas conquistas pela força.
pela imposição. Mas os espíritos dizem que isso é uma transição. Quando a humanidade se enxergar como humanidade, como irmãos, a guerra vai deixar de existir. Pelo menos não essa guerra de armas, de tiros e bombas, mas uma guerra de ideias, que já está acontecendo, e isso é salutar. Voltando a falar de conquistas dos homens, e voltando a lembrar o pensamento do Sun Tzu, que ele diz que a verdadeira guerra, o objetivo da guerra é a paz. Se a gente olhar hoje o que acontece com a guerra dos americanos contra os iraquianos, os americanos venceram a guerra, certo? Ninguém tem dúvida disso, mas não conquistaram a paz. O povo lá ainda continua em guerra. Quer dizer, toda a força armamentista dos americanos não consegue estabelecer paz. Não consegue. Porque a paz não está na imposição da força. A paz não é colocar um grupo de pessoas concentradas e presas num lugar. A paz é uma conquista interior de cada um. Cada um é responsável pela sua paz. E cada um é responsável por essa guerra interior. Que guerra é essa? É a guerra, meus amigos, do combate ao vício. É a guerra da vitória das virtudes que Jesus veio nos ensinar 2000 anos atrás. Todas as bem-aventuranças que Jesus prega são as grandes virtudes. Então é o combate do ódio, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa inveja, da nossa impaciência. Por que existe tanta revolta às vezes no mundo? Porque falta um pouco de compreensão e sempre sobra condenação. Nós estamos sempre condenando e pouco compreendendo. E isso é um atributo que potencializa a discórdia e logo vai levar à guerra. Muitas vezes, um gesto, uma frase, uma palavra mal colocada ou bem colocada pode ser a diferença entre uma discórdia, uma desavença ou um elo de grande e forte amizade. Então, essa guerra começa a ser vencida, ou a conquista da paz começa a ser adquirida, quando olhamos para dentro de nós e começamos a ver quais são os nossos verdadeiros valores, aquilo que está dentro da gente, de força mesmo, interior. O que é bom dentro de mim? Todo mundo tem muitas coisas boas dentro de si, mas às vezes se acanha e não quer colocar isso para fora. É uma guerra a ser vencida. Quando isso acontece, se retira. Um momento de meditação, de inspiração, uma oração, e a força espiritual vem, ela se renova. Muitas vezes os amigos espirituais estão ali do nosso lado, esperando essa brecha para começar esse trabalho. É um exército, Matilde, que vai se compor, que vai nos orientar, que vai nos ajudar. Orgânico, sim, a guerra biológica, tem muito a ver com o nosso pensamento. São pessoas que têm sensibilidade ou estão suscetíveis a mais doenças do que outras. Por quê? Por incrível que pareça, é a posição que a pessoa tem perante a vida, seu otimismo. Eu estava falando dos vícios, vamos falar um pouquinho das virtudes, o bom humor, a alegria, a caridade extraordinária. A caridade, ela é a verdadeira ferramenta que vai nos levar à paz, a sentir paz no nosso coração. Só a prática da caridade é capaz de fazer isso. E caridade são coisas pequenas. A primeira caridade é conosco mesmo, de nos darmos uma chance e de nos darmos importância. Eu sou importante, sim, para que não haja uma guerra. Já imaginou? Existem dois povos e eles vão entrar em guerra porque os comandantes desses povos não se gostam, têm ideias totalmente antagônicas. Mas
os soldados dos dois povos falaram assim: não, aqui ninguém vai lutar, não. Se vocês querem lutar, por favor, decidam entre vocês. Sim. Para comemorarem. Isso é. Exatamente isso. Que é possível, desde que as pessoas acreditem nisso. No Evangelho de Marcos, existe uma passagem, vamos ver se eu consigo me lembrar, é mais ou menos assim, ele diz, a frase que ele diz relacionada a Jesus, Jesus chamou os 12 apóstolos para uma conversa. E no momento que ele chamou os apóstolos, havia uma bagunça generalizada no lugar. Então ele fala assim, que haviam tantos que iam e vinham, que não tinham nem tempo para comer, para se alimentar. Olha que coisa extraordinária isso. Isso não acontece com a gente hoje em dia? A gente não está nessa angústia, nessa correria, o outro, e muitas vezes não temos tempo realmente de nos alimentar. Só que o Marcos, ele dizia aquilo, ou ele escreveu aquilo, ou foi inspirado a escrever aquilo, não para o alimento da carne, mas o alimento do espírito. Quando nós pegamos uma pessoa, um indivíduo, um homem ou uma mulher, é possível separá-lo em dois seres. Um ser chamado existencial, que é esse que vocês estão vendo aqui, de carne e osso. Eu existo. Mas sobre mim existe um outro ser, que sou eu mesmo, que é o ser essencial, que é o meu espírito, que vai transcender e transcender e transcender épocas e épocas, séculos e séculos. Hoje eu estou Marcelo. E essa divisão entre o homem essencial e o homem existencial, ela é fundamental quando tratamos da paz. Quem é que está procurando a paz? É o homem existencial, de carne e osso, ou é o homem essencial? Cuidado, as aparências muitas vezes enganam. Quando nós olhamos uma pessoa, a gente nunca sabe o que vai na mente ou no coração dela. Muitas vezes ela é um executivo muito bem sucedido, cheio de riquezas, de todo o conforto, todo o respeito, todo o sucesso, tudo que a matéria pode enfeitiçar os nossos olhos e os nossos sentidos, porque nós somos matéria. No momento, existimos, somos seres existenciais e dependemos da matéria. Mas a avaliação da paz, para nós, ele está em paz. Mas e ele? Será que ele está tendo sucesso em distribuir as suas riquezas? Em administrar o seu poder? Em ajudar quem está debaixo dele socialmente? Quantas vezes isso deve deixar a mente dele um pouco complicada? Quantos homens saem em busca do ouro e só encontram desilusão? Quando jovens, muitas vezes, nos atiramos às aventuras, à busca de novidades emocionais. E quando saímos dessa juventude, encontramos só um tédio destruidor. Nunca no mundo se construiu os palácios, tantos templos de pedra, em nome da religiosidade. E nunca tantas almas andaram sobre a terra com tanto desencanto, com tanta falta de esperança. Onde é que está a paz nisso? O salário do justo é a paz. Hoje, voltando no tempo que o Marcos escreveu, que muitos iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Se a gente pensar nisso,
Quanto é uma encarnação, uma existência humana? Como é que eu consigo mensurar isso? Nós espíritas dizemos que é o seguinte: começa no berço e termina no caixão. Uma existência. Passou uma encarnação. O que eu fiz nisso? O que tem de bom nisso? Que procuras inúteis estão me dirigindo entre o berço e o túmulo? O que de útil acontece nisso? Onde é que está a paz nisso? Como encontrar essa paz para esse homem transcendental? Cuidado, meus amigos, quando direcionamos o pensamento para coisas, eu não digo que são inúteis, mas que não têm o valor verdadeiro que nós imaginamos ter. O verdadeiro valor é o espírito. De uma encarnação, grandes fundamentos, com grandes desilusões, e vamos nos encontrar depois, um desencarno, cheio de dificuldade de enxergar o que realmente se faz. Então os espíritos nos auxiliam e nos fortalecem, direcionam, muitas vezes nos chamam a atenção para dedicar um momento de meditação, se aconchegar num instante, se olhar interiormente, se questionar. Se eu tenho dúvida naquilo que eu estou procurando, pergunta ao meu anjo guardião: será que é isso mesmo? Será? Quantas pessoas? Cadê? Santo Antônio realiza. Ficou na minha cabeça lá: quero casar, quero casar, quero casar. Casa. Aí casou. Era uma. Aquele meu colega do trabalho me incomoda. Eu mudo. Está no exterior. Está dentro. Seguir esse. Nos tira a paz. Com olhos diferentes. Modo diferente. Isso vai nos trazer. Vai permitir pelo menos um instante de trégua, um momento de conforto. Que lugar, mas as pulgas estão juntas. Os nós sempre lugar. Maravilhosa. Ela nos de uma tecnologia, e ela colocou dentro da mente da gente um software chamado consciência. Memória ilimitada. O buffer lá é fantástico. E a cada passagem, então, o prato dá uma volta, o HD é reformatado, as mensagens são recuperadas, e você dá de cara com tudo o que aconteceu. E aí, vida, eu fiz isso mesmo? Fez. Eu pensei isso mesmo? Pensou. Eu perdi essa oportunidade? Perdeu. E aí? Nesse chamado de consciência, muitas vezes o espírito encarnado entra em choque. E a pouca paz que ele tinha,
ele perde. Então, o que eu quero dizer com isso? O recado disso, agora, nesse momento, que estamos conscientes disso, que temos essas informações, é só colocar em prática. E não é nada extraordinário, nada complexo, é só uma questão de olhar nessa linha de valores, qual é o verdadeiro valor para que eu encontre essa verdadeira paz no coração. Gostamos do conceito. Ferramenta são as lições de Jesus, é o Evangelho de Jesus. Não importa que religião, que seita, isso não tem importância. O que importa é o exemplo a ser. O que importa é olhar para a personalidade de Jesus. Podemos dizer? Fazer essas coisas boas e nele nos espelhar. O mundo é um mundo de miséria. Nós precisamos de alimento, precisamos de renda, precisamos de móvel, de casas na praia, precisamos, mas não vai nos trazer paz. Se a busca é a mensagem vai nos sustentar na paz. Saímos daqui. Quando no momento de aflição, quando a vida nos diz no momento de perda, quando somos derrotados em alguma coisa, é esse pensamento nobre, esse pensamento espiritual, é esse pensamento que vai nos fortalecer. E é esse pensamento que vai com que rancores e ódios tomem conta do nosso coração, do nosso pensar. Então é fundamental essa predisposição em se aceitar como se é, porque riqueza material não traz paz para ninguém. Não é isso. Não é essa a razão de ser. A ser percorridas, a serem alcançadas. Não tem um caminho paralelo, é um caminho de mão única e passa pela aplicação das lições evangélicas. Enquanto um ser humano passar fome, todo mundo. Eu estava falando de tecnologia. Gente, que coisa extraordinária é hoje a indústria agropecuária, a indústria agrícola. Máquinas fantásticas fazem colheitas sem que haja necessidade de uma pessoa pilotar o trator. É tudo feito por computador. E a África morre de fome. Tem pessoas passando frio. E a colheita do algodão bate recorde. E gente morre de frio. Nunca se colheu tanto cereal, tantas soja, milho, arroz, bate recorde constantemente. E o povo passa fome. Onde é que está o erro nisso? Onde é que está o desequilíbrio? Dá para ter paz imaginando uma coisa assim? Se nada for feito pela África, nos próximos 50 anos, vai deixar de existir. E tudo, eu falei para vocês no começo da nossa conversa de hoje, tudo começou lá. Nós saímos de lá. E vai se acabar? Isso não pode acontecer. O de hoje, a gente escuta falar assim, se formou ONGs. Nunca se escreveu tantos tratados, tantos acordos, documentos em prol do desenvolvimento social. Só que nunca também se teve tanta discórdia de ideias. Onde é que está o erro?
que a ONG azul é a ONG vermelha. A ONG azul dada pelo fulano, pelo ciclano. Então esse confronto de ideias está tomando o poder, enquanto que a verdadeira essência seria o senso comum. Não se utilizar desses mecanismos, dessas ferramentas, para se enriquecer, ou para tirar privilégio. Então, meus amigos, a grande mensagem da conversa de hoje, do nosso sustento da paz, é isso. Quando nós nos retiramos daqui e estivermos lá no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, nos nossos afazeres, vamos entrar em guerra, sim. Só que guerra interior. Fala assim, não, hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu vou mudar o meu pensamento. Daí, muitas vezes fracassamos. Mas no dia seguinte vem uma outra oportunidade. E aí novamente o combate. Novamente o combate. Chegam. Uma dica muito boa de leitura são 3 livros do, pode falar, né? Valdo Pereira Franco, que é o Ser Consciente, Plenitude. Esses 3 livros, essa trilogia, tem atributos que nos fazem refletir e nos ajudam nessa renovação. Então vale a pena. E uma outra dica é ler um pouco quando ele fala do bom combate. Tá? O soldado que sai a campo e prega o bom combate. O homem de bem no Evangelho. Então existem muitos pequenos textos que nos inspiram. E é possível cada um de nós nos identificarmos com. Então vale a pena se dedicar um pouco, ler um pouco e buscar fontes de inspiração. Eu deixo aqui o meu obrigado, a paciência de vocês por me ouvirem. Voltem para casa renovados, cheios de paz, que a paz de Jesus envolva. Mais que isso, envolva as pessoas com que vocês vão. Tá? Então, que a paz de Jesus esteja com vocês. Muito bem, obrigado. Mestre, Marcelo, os irmãos que inspiraram, Marcelo, que sustentaram. E agora temos 10 minutinhos para vocês entrarem no debate também. Vocês estão ansiosos para perguntar, para colocar algumas coisas, né? O Marcelo está aqui para ajudá-los a refletir. Então, por favor, aqueles que têm alguma colocação. Esse microfone não está muito católico, não, tá? Está meio espírita. Então, a gente tá querendo, você falou das ONGs, né? Então, ontem nós tivemos um exemplo, né, de trabalho, né, para ajudar. Nós temos um pessoal amigo que é da Confraria Vitória Régia, e ela organizou e nos ajudou apoiando nessa pintura mediúnica de ontem, para ajudar as nossas cestas básicas de 60 famílias. Então, quando a gente quer, a gente se une e a gente faz. Né? A gente não precisa ficar esperando, né? A gente tem que botar a mão na massa e trabalhar. E isso eu estou falando porque é uma homenagem também a essa turma da Confraria Vitória Régia. Merecida. Que trabalhou e nos ajudou nesse evento, nos dando toda a sustentação, todo o amparo, nos fornecendo material e nos ajudando. Então, foi um trabalho lindo, né, para ajudar, e elas não ajudam, né, não ajudam só nós, elas ajudam outras entidades também que precisam. É um trabalho maravilhoso. Tá? Então está feita vale aí justiça e a homenagem.
certamente. Mais alguém? Vamos lá. Mais tem... Ali, Escuta, Marcelo, você me falou... Você falou sobre das guerras, né? Mas os grandes promotores das guerras são os fabricantes de armas. E eles têm, como todo fabricante, ele quer ver seu produto testado e aprovado. Então, onde ele vai testar? No campo de guerra. As armas cada vez mais mortíferas, né? Os tanques de guerra e aviões, enfim. O fabricante ou os fabricantes de armas precisam de promover e vender seus produtos. Então, nada como organizar uma guerrinha, né? Infelizmente, eles têm que vender. Eu concordo com você. Quer dizer, a indústria bélica hoje, ela tem um poder extraordinário. Mas, já imaginou antes de veneno também tem que testar em algum lugar, né? Então, o que existe é assim, olhando pelo prisma ou pela evolução da humanidade. Há muito tempo atrás, o homem ele se destacava ou fazia suas conquistas pela imposição da força. Eram necessários. Então, eles se utilizavam de pedras, paus, as flechas, e depois a invenção da pólvora, e as coisas começaram a crescer, bombas nucleares, guerras biológicas. Se vocês forem olhar ao longo do tempo, isso é extraordinário. Da mesma forma que a medicina avança, que a tecnologia da informática avança, a tecnologia das armas também avança, mas há um propósito. Há um propósito para isso. Dizem que você não consegue reformar uma casa ou construir uma casa sem que algumas paredes sejam derrubadas, ou sem que seja arrancado o telhado ou algumas portas. Então, quem faz uso disso hoje, certamente vai ter no futuro a possibilidade e a oportunidade de reparar esse prejuízo, esse atravancamento, se eu posso usar essa palavra, que ele está dando para a humanidade. Esses males que ele está impondo para a humanidade. Por quê? A mesma cabeça fantástica, extraordinária, que cria uma arma em potencial, poderia estar criando outros benefícios em potencial. Então ele é responsável, sim, por aquilo que ele cria. E outras pessoas são responsáveis pela forma como se utilizam daquilo. No Evangelho tem uma passagem que diz de um homem que recebe uma enxada. O Senhor dá uma enxada para ele. E ele tem que roçar a terra. Muito bem. Essa enxada pode ser usada contra o Senhor como uma arma letal e mortal. A responsabilidade é de quem usa. Então a ideia da guerra e da paz volta de novo naquilo. O Senhor quer a guerra. Eu te dou uma arma, te dou um revólver. Você só vai atirar se você quiser. Ele não vai puxar a sua mão e fazer com que você atire. Mas a humanidade, a Matilde acabou de dizer, ainda está no estado de dormência. A consciência ainda está adormecida. Quando houver isso, os homens vão se desfazer das armas. Mas é um mal, infelizmente, necessário. Mas a providência sabe e tem um motivo. Certamente. Vamos chegar nesse dia maravilhoso. Exatamente. Que bom. Então vale a pena. O ser consciente, plenitude e o homem integral. Vale a pena. Ele abre quadros mentais maravilhosos, perspectivas maravilhosas. Obrigado mais uma vez. Obrigado.
Hoje, né? O bastante sobre o Santos Dumont, tá? E né, foi pousada na guerra. Então, boa dica de leitura também. Para ver o que se sente, né? Fazer o nosso seguindo os conselhos de das casas de repouso, as ruas, e elevando a divindade, que ele seja atendido pelos nossos maiores em suas necessidades. Vamos também pedir e vibrar pelos nossos inimigos, a todos aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam. Que o esclareça, meu Pai, que ele possa ser esclarecido e também um dia entenda que todos devemos entender como pelos inimigos da paz, por todos aqueles que difundem a discórdia, guerras, distúrbios e conflitos entre os povos e entre as nações. Também um dia possamos nós alcançarmos a glória de nos entendermos todos como irmãos, filhos de um mesmo Pai. Vamos pedir para os nossos irmãos espirituais que nos assistem, que nos amparam, que intercederam no regresso espiritual, mas também vamos pedir que eles se demoram nas trevas no vale dos suicidas, que eles sejam merecedores das equipes para nós pela paz entre todos nós, no nosso planeta, nossa querida Mãe Terra, para que haja paz e entendimento entre todas as nações, independente de credo, raça ou povo. Os irmãos que dedicam toda a existência à ação da paz em nós, pela comportação religiosa, vibrar pela nossa casa de caridade, para que ela cresça e continue prestando esse serviço de amor e caridade. Nos paz em nosso ambiente de trabalho, entre os nossos colegas, entre os nossos companheiros, nossos lares, que eles sejam um ninho de paz e harmonia, de progresso e entendimento. Pedimos ao Pai por nós mesmos, para que sejamos instrumentos da paz em nosso planeta. Sempre, Pai, que os bons espíritos nos inspirem no trabalho, nos conflitos e nas perturbações, nos amparando sempre. Que assim seja. Sim, pedimos licença. Toda que temos recebido o carinho dos nossos irmãos maiores, sendo a atenção dos nossos amigos espirituais. Que Jesus nos ilumine e que Deus continue nos amparando hoje e sempre.